Graças e paz, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Deus que nos reuniu no poder do nome de Cristo e estamos tendo a oportunidade de estudar mais uma lição da Escola Bíblica. Nessa oportunidade estudaremos a lição de número 11, que vai falar sobre os atributos da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Estamos estudando aí nesse segundo trimestre de 2020, a Igreja Eleita do Senhor. E nesse tema da Igreja Eleita foi escolhido a carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Éfeso. O texto áureo dessa lição vai dizer assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Efésios 4, versículo 1. O texto, a verdade prática dessa lição vai dizer assim: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica para essa lição está em Efésios capítulo 4, os versos de 1 a 4, e Colossenses capítulo 1, os versos de 9 a 12. A palavra do Senhor vai dizer assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, verso 9, por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Louvado seja Deus. Então, estudaremos nessa oportunidade sobre esse vínculo dessa unidade da igreja, né? Que é algo muito importante. A unidade. A igreja está unida em quem? Está unida entre os irmãos, e essa unidade ela foi nos dada por quem? Essa unidade ela foi nos dada por Cristo. Então, nós precisamos buscar nos fortalecer nisso. Então, oremos ao Senhor para que Ele possa iluminar a nossa mente, nos capacitando para que possamos viver de tal maneira como Paulo ensina nessa carta. Amém? Pai, nós te damos graça, te pedimos que o Senhor nos fortaleça e nos ilumine, nos capacite, nos ensine a viver conforme aquilo que tu tens nos ensinado através daquilo que o teu servo, o apóstolo Paulo, trouxe até nós através desses escritos bíblicos. Amém. Então, o que é que nós vamos ver nessa carta, nesse capítulo 4 da carta de Efésios? Os 3 primeiros capítulos da carta que Paulo escreveu aos Efésios, ele vai tratar de assuntos doutrinários. Então, ele vai ensinar a igreja, ele vai exortar a igreja, ele vai orar pela igreja, ele vai interceder pela igreja. A partir do capítulo 4 e dando sequência no capítulo 5 e 6, ele então vai trazer aí alguns ensinamentos a respeito do quê? Do dever do andar cristão. Então, como o cristão deve andar, como ele deve se portar, quais são as suas obrigações, e diante de tudo que eles já aprenderam no capítulo 1, 2 e 3, tudo aquilo que já foi esclarecido, Paulo agora vai conclamar
a essas pessoas, a esses cristãos, a esses crentes em Cristo Jesus, a viverem da forma digna com aquilo que eles já aprenderam. Então é isso que nós vamos ver aqui no capítulo 4. A orientação a seguir de forma digna. Logo no começo do capítulo, do versículo 1, Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Então, Paulo de fato estava preso em Roma, só que as cadeias que o prendiam ali, quando ele fala dessa prisão, não é sobre o local que ele estava ali preso, não é a condição que o governo romano trazia sobre a sua vida. Não, ele era um preso por Cristo e por amor a Cristo. E ele vai trazer essa verdade para os irmãos ali em Éfeso e para nós nos dias de hoje, para que nós possamos, quando ele fala rogo-vos, ele está trazendo aí nessa palavra justamente o quê? Uma súplica, um clamor para que possamos viver para a glória de Deus, viver de forma que glorifique ao nome do Senhor Jesus, para que tudo aquilo que ele já ensinou nós possamos colocar em prática, evidenciar na nossa vivência, para que possa refletir tanto entre os irmãos no seio da igreja, como também possamos refletir no mundo onde nós vivemos, com aqueles que ainda não partilham de viver a graça de Cristo, como igreja, como povo de Deus. Então ele nos conclama que venhamos a realmente mostrar de forma digna essa experiência de sermos povo de Deus. Então, o primeiro ponto aqui, ele vai falar justamente isso, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Então a gente vai ver que lá no capítulo 2, Paulo ele vai tratar de um assunto muito delicado, que era justamente o quê? A separação que existia entre judeus e gentios, né? Então, diante disso aí, Paulo vai mostrar justamente o quê? Que ele ensinou que houve um resgate desse povo. Deus resgatou judeus e não judeus para um novo e maravilhoso relacionamento com ele e com a sua igreja. Então ele vai fazer o que? Paulo vai ensinar o que aí? Que houve a união de todos os cristãos da terra num único corpo, e esse corpo, cuja cabeça é Cristo, tá? Ele vai mostrar justamente o quê? Que a partir de agora, se estamos reunidos nesse maravilhoso corpo, cuja cabeça é Cristo, então nós temos que passar a mostrar, né, que somos crentes, que devemos crescer, nos desenvolver e amadurecer na fé. Então é isso que Paulo vem mostrar aí. Ele vem conclamar a nós cristãos que venhamos a viver de tal modo exemplar, para que o mundo não possa negar que nós somos filhos de Deus e cidadãos do céu. Dentro desse aspecto, lá em Filipenses, no capítulo 2, no verso 15, Paulo também vai exortar aquela igreja ali de Filipos, justamente o que? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, a gente vai fazer um link aqui, esse amadurecimento que Paulo está falando, para que os irmãos ali em Éfeso tenham esse amadurecimento, tenham esse crescimento, tenham esse modo de vida, para que o mundo não negue que nós somos filhos de Deus, justamente corrobora com isso aqui que ele está falando lá para os irmãos em Filipos. Então,
diante de uma geração corrompida e perversa, entre as quais resplandeceis como astros no mundo. Então nós precisamos resplandecer como tais astros no mundo. Então, diante disso, diante dessa questão, Paulo vai justamente trazer alguns pontos de como podemos viver dessa maneira. E ele está enfatizando aqui algo muito importante. Esse algo importante é justamente o que? A unidade da fé. Como a igreja de Cristo, como esse corpo cuja cabeça é Cristo, deve viver para manter essa unidade. Algo muito importante que nós precisamos saber aqui é o seguinte: essa unidade ela foi promovida pelo Espírito Santo. Então, não há como um homem, eu ou você ou qualquer outra pessoa que possa, então, destruir. Não tem como isso acontecer. Nenhum homem. Essa unidade foi criada por Deus e não por homem, sendo que homem algum pode destruí-la. De forma alguma. Então, essa unidade já existe, independente de mim, independente de você, independente de onde nós estejamos. Essa unidade, ela já existe e ela é importante e primordial, tanto naquela época como nos dias atuais. Ela se torna muito mais importante e necessária para a Igreja de Cristo. Então, Deus, ele nos ajuntou num corpo que é a igreja. E esse corpo que é a igreja é o povo de Cristo espalhado no mundo. Então, todos nós temos isso em comum, que nós somos o povo de Deus, que nós somos a igreja de Cristo, que nós somos o corpo de Cristo. Então, precisamos ter esse entendimento. Pertencemos a esse povo de Cristo, mesmo que estejamos espalhados sobre a face desse planeta, mesmo que estejamos espalhados sobre todo o mundo, mesmo que haja diversas culturas, né? E denominações, como há muitas denominações. Então nós somos povo. Quem fez essa unidade foi Deus. Então Deus escolheu um povo desde a eternidade. O seu filho Jesus veio e morreu por esse povo, e o Espírito Santo chama esse povo através da pregação da palavra do Evangelho e constitui como o corpo de Cristo. Então, essa unidade, ela foi criada por Deus. Então, não há o que o homem possa fazer para destruir essa unidade. Não tem como. Ela foi criada por Deus. Agora, nós, como povo de Cristo, nós como esse povo, nós como integrantes desse corpo, temos que ter o entendimento que precisamos preservar essa unidade. E quais as maneiras que nós precisamos preservar essa unidade? Então, nós temos que agir de forma a praticar o que Paulo nos chama a fazer aqui através do que nós lemos no capítulo 4, esses 4 primeiros versículos aqui. Então, logo no início, ele vai dizer o quê? Rogo-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeis. Qual foi o chamado que eu e que você recebeu? Para que sejamos o quê? Como luzeiros neste mundo, como eu li aqui o versículo lá de Filipenses, lá no capítulo 2, no verso 15. Então, ele chama para quê? Para que nós sejamos irrepreensíveis, né? Para que possamos aqui, para que sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. E mais interessante é que ele vai falar o quê? Para que, inclusive, inculpáveis no meio de uma
geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis. Então, no meio dessa geração corrompida e perversa, nós vamos o quê? Vamos resplandecer. Então, se nós vamos resplandecer, nós temos que andar diferente. Nós não podemos andar em conformidade com essa geração perversa. Esse modo digno que ele vai falar aqui, o modo digno para o qual nós fomos chamados, nós recebemos de Cristo, é para praticar justamente o que? Essa unidade da fé. E nessa prática da unidade da fé, nós temos que viver em união e viver em unidade. Então, de que modo nós podemos praticar essa vivência? Então, essa vivência ela deve ser praticada em amor e também em humildade, mansidão e longanimidade. Então, nós vamos ver aí que no versículo seguinte, ele vai falar assim, ó, com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, é essa prática que nós podemos manter para preservar essa unidade na Igreja de Cristo. Preservar essa unidade para o corpo de Cristo andar sempre ajustado. Então, nós precisamos ter esse entendimento aí. E essa unidade, ela tem que aparecer no nosso meio e também para o mundo. Então, não adianta nós vivermos dessa forma digna, para a qual nós fomos chamados apenas dentro da igreja, apenas convivendo entre nós. Nós precisamos fazer isso para que o mundo veja, refletir para o mundo aquilo que Cristo faz em nossas vidas, para que eles possam ter como exemplo e também quererem viver de tal maneira, quererem ter essa paz, né? Aqui no versículo 4, no versículo 3, ele vai falar o quê? No vínculo da paz. Então, essa unidade, ela vai gerar também o quê? Essa unidade, ela vai gerar paz. Essa paz vai ser gerada através do quê? Através da humildade, mansidão, longanimidade e do suporte em amor para com os irmãos. Então, nós temos que caminhar pensando sempre como nós podemos preservar essa unidade no Espírito Santo. Então, o primeiro ponto que nós podemos ver aqui é que ele vai falar sobre a humildade. Então, para haver unidade, é preciso haver humildade. Algo muito interessante é que para aquela época em que essa carta foi escrita, a humildade ela era algo visto como não muito bom. Para falar a verdade, era algo negativo que uma pessoa tivesse ser humilde. Então não era algo legal que alguém fosse ou que alguém tivesse, nutrisse em si ser humilde. Para aquelas pessoas ali, uma pessoa que fosse humilde, ela chegava a ser considerada como alguém que não tinha caráter. Então, veja, essa pessoa era considerada como alguém que não tinha caráter, que não tinha amor próprio. Então, nós vemos aqui que essa questão da humildade é algo tão importante para os nossos dias, a partir do Novo Testamento, que nós vamos ver aí que uma pessoa que é considerada como humilde é Jesus Cristo, que vai falar assim, ó, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então, a partir de Cristo, nós vemos essa ideia de humilde ser totalmente mudada no contexto da igreja que se formou ali, aquele
povo que então conhecia a Jesus Cristo, aceitava como seu Senhor e Salvador de suas vidas, através da propagação do Evangelho que os apóstolos estavam fazendo ali com todas aquelas pessoas naquela região. Então, hoje ainda há algumas pessoas que julgam que não há ninguém humilde, né? Algumas pessoas julgam que aquele que se faz humilde é hipócrita, mas para a unidade da fé, para a unidade da igreja, é necessário nós desenvolvermos essa qualidade em nós. É necessário nós desenvolvermos esse fruto do Espírito. Afinal de contas, nós estamos falando aqui de 3 características que são denominadas como frutos do Espírito. Então, nós temos os dons do Espírito, nós temos os frutos. Então, nós vamos ver aqui que as 3 características que nós vamos estudar aqui, elas também fazem parte dos frutos do Espírito que nós, os cristãos, temos que desenvolver em nós, tá? Então, é necessário nós fazermos isso aqui para que possamos manter a unidade, preservar essa unidade na igreja. Então, o que é ser humilde? Ser humilde é não pensar em si além do que convém. Tem muitas pessoas que pensam tanto em si que não conseguem olhar para o próximo. Então, quando ela começa a agir dessa forma, ela não tem nenhuma característica de humildade. Então, nós precisamos pensar menos em nós, pensar mais no próximo, que é o que vem aqui, uma próxima característica de conceito de humildade. Ser humilde é colocar Cristo em primeiro lugar, colocar o outro em segundo lugar e colocar a si em terceiro lugar. Então, isso é uma pessoa ser humilde. Ser humilde é ter conhecimento de quem nós somos à luz das Escrituras. Porque quando nós conhecemos quem nós somos à luz das Escrituras, quando nós reconhecemos que nós somos pó, quando nós reconhecemos que o modelo ao qual nós devemos viver para ser é Cristo, então nós vamos entender o quão humilde nós precisamos ser. Então esse talvez seja a base de nós sermos realmente humildes. A luz das Escrituras vai mostrar quem nós somos, qual é o parâmetro que nós devemos seguir, que é Cristo. Então, quando nós temos esse entendimento aí, nós começamos a ver que precisamos realmente praticar a humildade, buscarmos sermos humildes. E ser humilde também é saber que somos completamente dependentes de Deus. Então, quando à luz das Escrituras nós temos conhecimento de quem nós somos, então nós entendemos também que para ser humilde nós precisamos ser completamente dependentes de Deus. Quantos são as pessoas que hoje vivem de forma a se acharem autossuficientes, né? Se acharem autocapazes de tudo e em tudo. E infelizmente até muitos cristãos não se colocam como totalmente dependentes de Deus. Então, para essas pessoas, infelizmente, a humildade passou longe. Mas quando nós temos esse entendimento, quando nós temos esse esclarecimento da verdade, então nós caminhamos novamente para vivermos isso que o Senhor quer de nós, para que desenvolvemos essa humildade e através do desenvolvimento dessa humildade possamos praticar a unidade na igreja. Louvado seja Deus. Então nós vamos observar dessa forma aí. O próximo ponto que nós vamos ver aqui é que para haver unidade na igreja é necessário mansidão. Né? Então, o que é ser manso?
O que é uma pessoa ser mansa? Uma pessoa ser mansa é ela abrir mão do seu direito. Eu tenho direito a alguma coisa, então eu vou abrir mão. E nós temos visto hoje quantas pessoas que dizem assim, é meu direito, é meu por direito, eu não abro mão, não faço questão de ter, não vou deixar para o outro. Então a pessoa que age dessa forma aí, ela já está criando uma dissensão, então ela não tem nada de manso. O verdadeiro manso é aquele que abre mão do seu direito. O verdadeiro manso é aquele que tem pleno controle de seus sentimentos, temperamentos, ações e reações. Há um ditado popular que diz que você conhece verdadeiramente uma pessoa não pelas suas ações, e sim pelas suas reações. Justamente porque em muitas situações a pessoa não está pronto para a ação está esperado, mas a reação daquilo que chega de forma inusitada diante dela. Qual é a reação dela? Então, uma pessoa mansa, em algumas situações, em algumas ações que vai chegar diante dela, a reação vai mostrar realmente se ela é de fato mansa ou não. Então, nós vamos ver aí, Jesus Cristo é um exemplo de mansidão. Então, a palavra do Senhor vai dizer o quê? Aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Então, o próprio Jesus, ele é um exemplo a seguirmos como manso e humilde. Então, quando eu falei aqui justamente o quê? Que ser humilde, que através das Escrituras, à luz das Escrituras, nós vamos realmente ver a nossa humildade, quem é o padrão através das Escrituras para a nossa humildade, para a nossa mansidão, é Jesus Cristo. Então nós temos que aprender dele, buscar dele essa mansidão para que possamos crescer, para que possamos ir adiante. Então precisamos ter esse entendimento. Outra questão, outro ponto que nós vamos ver diante dessa questão, desse ponto de mansidão aqui, é justamente o quê? Que a mansidão, alguns exemplos, como eu falei aqui de Jesus, um outro exemplo citado na Bíblia como pessoa mansa é Moisés, né? Que diz que Moisés foi um homem manso na terra, justamente porque ele, diante de todas as situações que o povo colocava para ele e sempre reclamando, ele sempre tinha ali a bondade de interceder pelo povo, orar pelo povo, e ele não carregava aquilo no seu coração, mas ele sempre olhava que o povo tinha necessidade de que alguém intercedesse por ele, de que alguém fosse até Deus clamar por aquele povo, né? Então nós vamos ver aí. Então, a verdadeira mansidão é uma virtude para essas pessoas. Aqui na lição vai falar o seguinte: pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Então, nós vamos ver aí que como tem muitas pessoas, né, que são perseguidas nos dias de hoje. Um exemplo muito comum que nós vemos, né, é a igreja perseguida. Os irmãos, os cristãos que vivem, né, perseguidos, e aquelas pessoas ali muitas vezes sofrem tudo quanto os seus algozes fazem, e tudo isso pelo quê? Por amor a Cristo. Então elas sofrem muitas vezes calada, muitas vezes chorando, mas nós não ouvimos nenhuma situação de revidar. Todas as vezes que ouvimos dos cristãos perseguidos, sempre é o quê? Orem por nós para que o Senhor nos dê força para perseverar.
Então, isso aqui é um exemplo para nós que temos a liberdade de cultuar, né? E muitas vezes existem tantas dissensões entre irmãos dentro da igreja. Então nós estamos falando de unidade na fé. Então não podemos deixar de falar sobre esse ponto que é tão necessário. Então nós precisamos aprender a ser manso, nós precisamos dar a outra face. Nós precisamos aprender a entender o lado da outra pessoa, o porquê que aquilo está acontecendo. Então, a mansidão é algo muito necessário. E a mansidão também pressupõe o quê? Conciliação. E nesse ponto de conciliação, nós vamos observar algo muito importante. Na igreja, ela vai... nós estamos falando da unidade da fé e essa unidade ela foi promovida pelo Espírito Santo, então essa unidade ela é feita por Deus, então ela não é feita por homens. E diante desse entendimento nós não podemos confundir unidade com uniformidade. Então, dentro da igreja, nós vamos ter diversidade de pessoas, diversidade de caráter, tá? Apesar de que nós temos que viver para termos o caráter de Cristo, mas aí nós vamos ter aquelas pessoas que são mais mansas, aquelas pessoas que são mais exaltadas, que têm um ânimo mais forte, vamos colocar assim. Então, para a igreja é necessário essa diversidade de pessoas. É necessário pessoas. Imagina se houvesse uniformidade dentro da igreja, onde todos fossem iguais, onde todos pensassem de forma igual. O Senhor, ele não criou pessoas todas iguais. Ele trabalha com a unidade, mas a uniformidade, nós não vemos o Senhor trabalhar dessa forma, tanto que cada indivíduo cada indivíduo tem a sua característica, e diante disso nós precisamos entender a diversidade de pessoas com seu caráter, com sua personalidade, com seu entendimento, mas precisamos entender também que diante dessa diversidade, porque na igreja não vai haver a uniformidade, nós precisamos agir de forma que tenhamos essa ideia de conciliação, a mansidão para conciliar. Então, nós podemos divergir de vários assuntos, mas nós precisamos manter a unidade. Não concordo com o seu modo de pensamento, não concordo com o seu ponto de vista, mas nós somos irmãos, precisamos manter a nossa caminhada. Nós ainda continuamos servindo ao mesmo Deus, cremos no mesmo Senhor, somos irmãos em Cristo, somos parte desse corpo, somos parte dessa igreja. Então continuamos caminhando junto, embora não concordemos com um ponto de vista. Sabendo-se que esse ponto de vista, aqui no capítulo 4 mesmo, nós vamos ver aí mais à frente, a partir do verso 7, onde Paulo vai exortar as pessoas também acerca dos ventos de doutrinas, ou seja, acerca daquelas pessoas que trazem ensinamentos errados para dentro da igreja, onde esses ensinamentos podem fazer com que os irmãos se percam ou eles sejam desviados do caminho da verdade. Então, na unidade, ela vai também haver alguns limites. Quais são esses limites? Os que vivem em pecado não são tratados como unidos ao corpo de Cristo. Então, aquele que está em pecado, ele não vai estar em unidade com o corpo de Cristo.
E esse é um dos limites da unidade. Então a gente pode ver isso aí retratado em 1 Coríntios, capítulo 5, verso de 9 a 11. Também um outro limite é: não há união com os hereges. Então nós precisamos ver quais são as doutrinas que algumas igrejas têm por aí. Sabemos que tem algumas igrejas consideradas como seitas que, por exemplo, não aceita a Trindade. Um exemplo prático disso são os Testemunhas de Jeová. Os Testemunhas de Jeová não crê na Trindade, então acredita que Jesus foi um profeta e que o Espírito Santo é uma energia, é uma força, e tem apenas Deus como o Jeová, né? E tem o Senhor é Jeová, então crê apenas no Pai, mas não crê no Filho e no Espírito Santo. E nós sabemos que existe a Trindade, nós cremos na Trindade. Então, qual a união que podemos ter? Qual a unidade que podemos estabelecer com alguém que não considera Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, aquele que morreu por causa do meu e do seu pecado, como sendo Deus, homem encarnado aqui na terra? Que o Espírito Santo é aquele que capacita o homem, que é o conselheiro que o Senhor Jesus Cristo deixou aqui para que pudesse rogar por nós, né? Então não tem como agir. E tantas outras heresias que existem por aí, têm se propagado cada vez mais nos dias de hoje. Então a unidade, ela traz esse limite também. E outro limite é: o temor impede a união indesejáveis dos que não são da igreja. Então, nós que somos tementes a Deus, não podemos ter união indesejável com aqueles que não são da igreja. Talvez esse ponto seja até um pouco complicado de se falar, porque tem algumas pessoas que pegam ao pé da letra, né? Então, não vou ter união com aquele que não é cristão, com aquele que não serve a Deus. Vejamos, não tome isso tão ao pé da letra, mas veja que união é que vai fazer. Então, o jugo desigual, esse jugo desigual é um dos limites que a unidade tem. É nesse ponto que a gente está fazendo aqui, que união tem a luz com as trevas. Então, diante desse ponto bíblico, precisamos analisar para não termos união com essas pessoas, ou união dessa forma, nesse ponto de vista. Então, diante disso, essa mansidão pressupõe conciliação, justamente para que possamos tratar e analisar. A igreja, ela existe unidade, não uniformidade. Então, se não há uniformidade, vai haver diversidade. Então, cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua personalidade. E diante de não sermos todos iguais, temos livre pensamento, cada um vai agir e pensar de acordo com o seu entendimento. Se esse entendimento, lógico, aqui como eu já falei, não for algo herético, então você vai manter a unidade com aquela pessoa de forma conciliada e deixar que a pessoa, pensando daquela forma, você respeite e você seja também respeitado. Amém? Louvado seja Deus. Outro ponto que nós vamos tratar para unidade na igreja é a longanimidade. Então, essa longanimidade, ela vai tratar justamente o que é a longanimidade. Ela vai tratar sobre o que é a longanimidade. Então, a longanimidade é ânimo longo.
A longanimidade é paciência espichada até o limite máximo. Então você pensa aquela pessoa muito, extremamente paciente, que se irrita muito, muito pouco. Então essa é uma pessoa longânima. Então nós temos isso aí. E essa palavra longanimidade, a tradução dela do original bíblico é específico, e é algo muito interessante também, que é algo específico, paciência com pessoas. Então você vê aí, quando a gente vai falar longanimidade, ânimo longo, paciência espichada, tá justamente voltado para quê? Para esse relacionamento com as pessoas, essa paciência com as pessoas. Quantas não são as pessoas que têm roubado a paz de outras pessoas? Quantas não são as pessoas que muitas vezes se sentem desestruturadas porque ouviu algo de uma outra pessoa que lhe causou tristeza, que lhe causou angústia, e aquilo causa alguma forma de desestrutura espiritual, emocional. Então é esse ponto que nós vamos ver aí. E algo muito importante diante dessa longanimidade, e que a lição vai trazer aqui também, é justamente o que? A capacidade de perdoar. Então esse ânimo longo, né? Essa paciência espichada é a capacidade de tolerar sem perder o controle, a capacidade de perdoar o irmão, a capacidade de saber que ele também comete falhas, e diante dessas falhas ele merece o perdão. Então nós precisamos ter essa prática dentro da igreja, precisamos ter essa prática para desenvolvimento da unidade da igreja, para que ela possa ser uma das práticas para preservar a unidade na igreja. Então nós precisamos fazer isso aí. Seguindo, o verso 3 vai falar assim, ó, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Antes disso aqui eu vou colocar outro ponto, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, esse ponto aqui, ele vai falar da humildade, da mansidão, da longanimidade e também do suportar uns aos outros em amor. Esse suporte aqui vai falar justamente o quê? Eu vou dar um exemplo bem básico, tem dois termos aqui para esse suporte. Então, justamente o suporte é aquilo que está voltado mais lá à frente para a longanimidade, que é justamente o que? A capacidade de tolerar sem perder o controle, tá? Então esse é um tipo de suporte, entendendo que a pessoa tem o seu modo de pensar, tem o seu modo de agir, e que nós precisamos ser tolerantes para poder manter esse vínculo da unidade da fé na igreja. Mas também esse suporte aqui requer um outro entendimento, que é o seguinte: vamos pensar numa pessoa que precisa usar uma muleta. O que aquela muleta faz com aquela pessoa que faz uso dela? Dá a ela o quê? Suporte. Ela não pode andar sozinha porque ela tem algum problema de equilíbrio ou alguma deficiência, ou precisa usar para recuperação de um membro seu. E no momento em que ela usa aquela muleta, durante o período que ela usa aquela muleta lhe dá suporte, aquela muleta faz com que ela fique de pé, aquela muleta faz com que aquela pessoa não venha a cair, não venha a tropeçar. Então nós precisamos entender que esse suportar uns aos outros em amor também está referente a isso, que possamos também ser esse suporte. Essa pessoa precisa, você imagina que a pessoa que está passando por um momento dessa dificuldade, ou que tem uma deficiência, ou que está passando por uma recuperação, ela não pode andar sem aquela muleta durante aquele período, né? Então ela faz uso dela, e aquele que é deficiente vai fazer uso dela durante muito tempo. Então pensemos como
cristãos, promovendo a unidade da fé na igreja, que sejamos então essa muleta, para que possamos suportar o irmão em amor, ser esse suporte para ele, ser esse suporte para ele caminhar, ser esse suporte para ele avançar, ser esse suporte para ele prosseguir, até que ele seja completamente recuperado, ou se durante muito tempo precisar de um acompanhamento, que possamos em amor ser esse suporte para ele. Louvado seja Deus. Então, outro ponto aqui, que é o que eu havia falado antes, é o que? Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso aqui é uma outra versão que eu estou lendo. Na lição, o capítulo 3 vai falar assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A outra versão. Ainda numa outra versão, vai falar o seguinte: façam todo esforço para conservar a unidade da fé. Então nós vamos ver esse ponto aqui: façam todo o esforço, procurando cuidadosamente manter a unidade. Então a gente vai ver isso aqui e a gente vai colocar numa forma o seguinte: fazer um esforço diligente. Então, quando a gente fala desse esforço, dessa diligência, cuidadosamente, é justamente o que? Você não perder a atenção. Tudo que é necessário você fazer para que esse vínculo da paz seja mantido na igreja e que ele possa promover a unidade, você vai fazer. Você não vai esperar para que o outro faça, mas você vai buscar energias em si para procurar para fazer essa atividade, exercer esse esforço que precisa ser feito para esse vínculo da paz ser mantido na igreja, mantendo esse vínculo, a unidade estar mantida também na igreja. Então nós precisamos fazer isso aí. Agir desta forma. A unidade é uma das coisas mais valiosas na narrativa do Novo Testamento. E algo muito interessante que a gente vai ver a respeito dessa narrativa e dessa unidade é que, se nós formos ver no Antigo Testamento, quando as pessoas se uniram, falando em unidade, né? Quando as pessoas se uniram para construir algo grande, que foi a Torre de Babel, eles estavam voltados ali para o quê? Com entendimento de pecado, né? Então, o que foi que Deus fez naquele meio ali? Houve a separação. Todos falavam uma só língua, mas o pecado estava corrompendo o povo, e por causa desse pecado que corrompeu o povo, todas as línguas foram colocadas ali e ninguém entendia ninguém, e aquilo ali caiu por terra. No Antigo Testamento, isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente vê algo totalmente diferente. A igreja se une, a igreja está fortalecida, a igreja está crescendo no Senhor. Todos estão esforçando-se diligentemente para a unidade da fé acontecer. E o que é que nós vamos ver ali? Quando o Espírito Santo veio e tomou toda a igreja, onde todos falavam línguas diferentes, o que era que acontecia? Todos estavam entendendo o que Deus estava falando. Todos estavam entendendo o que Deus estava fazendo, e todos entendiam o que um falava. Tanto que vai falar o quê? Mas não é aquele judeu, como que ele entende a nossa língua? Então, aquilo que estava separado pela língua, com a unidade do Espírito Santo promovida no meio da igreja naqueles dias de Atos, embora um falasse um idioma e outro falasse outro, todos se entendiam, porque qual era o propósito? A unidade do Espírito Santo na igreja para crescimento do reino de Deus. Então nós vamos ver que o quanto era importante
E quando estamos unidos pelo Espírito de Deus ao crescimento, e não há dissensões nem divisões, porque todos entendem da mesma forma, porque o Espírito move para que todos compreendam a mesma coisa. Então, a unidade, ela é maior que as diferenças. A unidade é o alvo dos verdadeiros cristãos. E a unidade de Cristo deve estar atrelada à verdade. Então, esse é algo muito importante que precisamos buscar nessa unidade. Precisamos estar unidos em verdade. Se estamos unidos em verdade, assim como houve o entendimento pleno, embora se falassem idiomas diferentes naqueles dias de Atos, também acontecerá nos nossos dias hoje. E isso não está separado por sexo, por idade, por classe social, porque diante de Deus todos nós somos um e todos nós somos iguais. E sendo todos nós iguais diante de Cristo, precisamos fazer esse esforço diligente para manter a paz. Precisamos fazer esse esforço diligente para que na unidade da fé a igreja cresça, a igreja amadureça, a igreja possa prosseguir para o seu alvo. Louvado seja Deus. Então, temos que ter esse entendimento do viver digno, né? Praticando justamente o que? O chamado que nós recebemos. Há um só corpo e um só espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamado é uma só. Então, essa esperança para a qual nós fomos chamados, a esperança de estarmos com Deus na glória. Louvado seja Deus. Então, que possamos ter esse entendimento. Um só corpo, um só espírito. Então, diante disso, nós vemos o quê? Que nós, Igreja do Senhor, somos um só povo e fazemos parte de um corpo, cuja cabeça é Cristo. E precisamos estar unida a Ele, unida a Cristo, a igreja em unidade. Parece redundante, mas é específico isso. Estamos unidos a Cristo porque Ele é a cabeça da igreja e nós, a igreja, estamos unidos uns com os outros para fortalecimento, para crescimento, para amadurecimento em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. No versículo 16 do capítulo 4 vai dizer assim, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, cada um de nós temos a obrigação de nos esforçarmos diligentemente para praticar a humildade, a mansidão e a longanimidade para preservar a unidade da fé na igreja. Louvado seja Deus, que possamos crescer em graça e em conhecimento, no entendimento dessa verdade e que possamos realmente sermos instrumento para a manutenção da unidade da fé na igreja. Deus abençoe a sua vida, que você possa estar alicerçado na graça de Deus. Louvado seja Deus. Amém.